A paz de Cristo no seu coração. Que o amor e a graça do Senhor te alcance e te abençoe em todas as áreas da tua vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, se inscreva no meu canal, deixe seu like, acione o sininho e compartilhe este vídeo, esta mensagem, para que possa alcançar mais corações para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, gravarei este breve vídeo, esta breve mensagem, para deixar você a par da situação, a par do livro, das escrituras do Senhor. Você, quando for ler, a partir de agora, a partir deste momento, quando você for ler, quando você for meditar sobre a palavra do Senhor, mais precisamente sobre os evangelhos, você irá meditar de maneira clara, de maneira objetiva, sabendo para quem está sendo, para quem foi escrito, sabendo para quem foi levado os evangelhos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Este é o meu objetivo neste momento, de trazer alguns esclarecimentos. Não vamos aprofundar, não vamos entrar em muitos detalhes, mas você terá uma base do que você está lendo. Amém? Os evangelhos no Novo Testamento. Por que são 4 evangelhos e não somente um? Por quê? Não poderia ter escrito um evangelho que abrangesse a tudo e a todos? Por que foram escritos 4 e não um? Precisamos entender que você precisa ter o entendimento que no período, na época apostólica, haviam 4 tipos de povos ou 4 classes de povos, que eram os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. Então, esses 4 evangelhos eram para atingir a povos diferentes, embora estivesse convivendo dentro de uma mesma nacionalidade na época, em Roma, mas havia o seu povo espalhado pelo mundo afora. Mas enfim, o evangelho são 4, porque haviam 4 povos diferentes que precisavam ser alcançados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, Novo Testamento, ou seja, os Evangelhos significa boas novas ou boas notícias. Então, os Evangelhos foram escritos para trazer boas novas, uma boa notícia da salvação, boa notícia que o Senhor Jesus Cristo cura, salva e liberta. Então, dando início ao Evangelho, na nossa Bíblia começa em Mateus, começa com o Evangelho de Mateus. Mas se fosse ser escrito na ordem cronológica, a ordem cronológica primeiro seria Marcos. Marcos, depois Mateus e depois Lucas. E bem depois veio João. Então, na ordem, se fosse escrito na ordem cronológica, seria Marcos, Mateus e Lucas, e depois João. Mas por que Mateus vem primeiro? Porque Mateus vem falando sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mateus vem primeiro porque Mateus foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e Mateus ele era um coletor de impostos. E Mateus escreve ao povo judeu. Como o povo judeu esperava a vinda do Messias, porque o povo judeu vivia debaixo de uma grande opressão, de uma grande escravidão, de um grande domínio do Império Romano. Então o povo judeu esperava o Messias que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, nas profecias antigas do Antigo Testamento. Então o povo judeu esperava o Messias. Então nada melhor do que um dos seus, no caso Mateus, que era judeu,
falar ao povo judeu. Imagina na seguinte situação, um romano falando com o judeu. Qual é a atenção que este povo judeu daria a este romano? Então, nada melhor do que o Senhor levantar Mateus para escrever, para falar ao povo judeu. Então, Mateus apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Então, Jesus é apresentado ao povo judeu por Messias, aquele que haveria de vir. E Marcos? Marcos, a quem Marcos escreve? Marcos escreve aos romanos. E os romanos tinha por preferência, por predileção, a obediência e a fidelidade. Ou seja, os romanos gostavam muito de um servo que fosse obediente e fiel. E Marcos, então, apresenta o Senhor Jesus Cristo como este servo fiel. O Senhor Jesus diversas vezes falava, dizia que tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele falava, ele primeiro ouvia do Pai e passava para os seus discípulos, para os seus apóstolos, aqueles que estavam sempre em volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos apresenta o Senhor Jesus Cristo como este servo fiel, como este servo obediente ao serviço, à obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Lucas escreve para os gregos. Os gregos, na história, nos diz que eles gostavam, eram amantes da perfeição, eram amantes e se idolatravam a perfeição. E Lucas apresenta o Senhor Jesus Cristo como o filho do homem, perfeito em tudo. Então, Lucas apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Filho do homem, perfeito em tudo. Como os gregos eram amantes da perfeição, Lucas apresenta esse homem perfeito. E o homem é símbolo de inteligência, da razão, símbolo da emoção. Lucas apresenta este homem, símbolo de inteligência, razão e emoção. Um homem, filho do homem, perfeito e em tudo. Então, até aqui, quando você for meditar na palavra do Senhor, agora você terá esse esclarecimento. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve aos romanos. Lucas escreve aos gregos. E João, a quem ele escreve? Já havia muitos anos que o Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado. E as verdades, os ensinos que foram ministrados por Mateus, Marcos e Lucas já estavam caindo no esquecimento. Então, João vem trazendo o seu evangelho, trazendo aquelas lembranças, trazendo os ensinos do Senhor Jesus Cristo, para que as verdades fossem retomadas, para que as verdades não fossem esquecidas. Então, João vem escrevendo a toda a igreja, ou seja, João, no seu evangelho, alcança os judeus, os romanos e os gregos, ou seja, João a escreve para os judeus e para os gentios, que no caso, que eram aqueles povos que não pertenciam à comunidade judaica, que eram, no caso, os gentios. Então, João escreve a toda a igreja, pois os ensinamentos dados por Mateus, Marcos e Lucas já estavam caindo no esquecimento. Então, João viu a importância de escrever este evangelho para apresentar a natureza do Senhor Jesus Cristo, para apresentar a toda a igreja todo o ensino que o Senhor deixou para cada um de nós. E lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, têm a mesma visão. Eles relatam os mesmos fatos, na maioria deles, mesmos fatos. Às vezes, um ou outro acrescenta uma informação diferente,
um dado que ele um viu, o outro não. Mas, no geral, Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma visão. Porque Mateus e Lucas tiveram como base os ensinos de Marcos, aquilo que Marcos disse, aquilo que Marcos deixou como ensino. Mateus e Lucas tiveram Marcos como base para escrever os seus evangelhos. Então, eles são a mesma visão, tiveram a mesma visão, mas você vai notar que um ou outro escreveram algo que um não escreveu. Marcos escreveu alguma coisa que Mateus e Lucas não escreveram. Uma coisa ou outra. Isso você vai encontrar, vai se deparar. Mas, no geral, você vai perceber que você está lendo Mateus e, às vezes, você lê Mateus, você vê a mesma coisa que você lê em Mateus, vê em Marcos, vê em Lucas. E João escreve tudo aquilo diferente do que escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Então, essa é um pequeno esclarecimento para que você, quando for ler, para que você, quando for meditar, você saiba o que está lendo, para que você possa entender a quem Mateus escreveu. Marcos escreveu para quem? Lucas está falando com quem? E por que João escreveu? E a quem João escreveu? Então, essas informações trarão para você uma ideia clara de quando você quiser meditar. E o Senhor nos ensina que é assim que nós devemos falar. Nós devemos falar a vários povos e de maneiras diferentes. Por isso, 4 evangelhos. Eram 4 povos, 4 classes diferentes. Então, nós podemos falar do Senhor Jesus Cristo a povos, pessoas diferentes, pessoas com culturas diferentes, mas tendo como base o Senhor Jesus Cristo. Mas nos 4 evangelhos, a base, o centro, era o Senhor Jesus Cristo. Os povos, as nações eram diferentes, mas o Senhor Jesus Cristo era o centro de todo o evangelho. Amém? Que Deus possa te abençoar e não se esqueça, se inscreva e deixe o seu like. Fique na paz.